Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina, a saber, a última lição da segunda semana. Calma, 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 que ainda tem lição. Próxima semana está aí diante de nós. Mas, enquanto a semana que estamos, essa é a última lição, será o nosso estudo adicional, o nosso momento de recapitulação de tudo aquilo que a gente estudou. Deixa eu te perguntar, você que já acompanha o canal, que, podemos dizer assim, já é um dos membros da grande comunidade aí, que tem se crescido a cada dia, daqueles que buscam ter sim um momento de qualidade na presença de Deus. Você lembra o que foi estudado no dia de sábado, domingo, segunda, terça, quarta? Ontem? Você lembra? Bom, se você não lembra, fica tranquilo. Nós vamos fazer uma breve recapitulação e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Afinal de contas, é isso que a palavra de Deus afirma. O Espírito Santo nos lembra e nos fará lembrar de toda a palavra que foi exposta a cada um de nós. Daqui em diante você já percebe que o canal tem boas propostas para com você. Então, se você não é inscrito, não perde tempo. A chance é essa. Aproveita a ocasião e se inscreve no canal, porque aqui nós estudamos a palavra de Deus. Tá certo? Antes de nós adentrarmos a nossa recapitulação e fecharmos com chave de ouro com o estudo adicional, que é o complemento da semana, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos buscar a presença do nosso Pai? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar, recapitular, revisitar a Tua palavra. Palavra essa que tem trazido consolo, tem trazido paz, tem trazido esperança, tem nos chamado a atenção sobre um futuro certo de novos céus e nova terra, onde de fato habita justiça. E isso aos nossos olhos, ao nosso coração é maravilhoso, porque a nossa atual realidade, Pai, é terrível, é triste. E o Senhor sabe muito bem disso, porque o Senhor esteve aqui entre nós, habitou entre nós. Então, por isso, Pai, continua a nos consolar, a nos conduzir, a nos puxar para momentos como esse, de estudo, de reflexão, de momento contigo. Porque nós sabemos que é na soma desses poucos momentos que, pela fé, muito em breve, teremos toda a eternidade ao teu lado. Fica conosco, dá-nos a tua graça e nós confiamos nela unicamente pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para o dia de sábado. Nosso tema foi a sarça ardente. Dentro dessa semana a gente estudou o contexto, né, que envolve ali o episódio em que Moisés se encontra com a sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. O verso para memorizar se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Diz assim, ó. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. E para trazê-lo, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. A introdução de sábado nos chamou a atenção que, embora Moisés já estivesse, podemos dizer assim, acostumado com o tipo de vida que ele tinha desenvolvido ali em Midian, tudo agora estava prestes a mudar. Nunca mais as coisas seriam como antes. Aquele encontro, aquele momento em que ele teve ali com a sarça ardente, foi apenas o primeiro passo de uma mudança completa. Moisés saiu da sua zona de conforto quando a sarça ardente chamou a sua atenção. E é exatamente isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Ter um momento singular na nossa vida que vai nos conduzir para caminhos que eu e você nunca imaginamos estar trilhando. A pergunta para a reflexão desse dia é: você está preparado para o chamado de Deus? Como é que você vai lidar quando Deus te convocar e te chamar?
Será que você vai estar pronto e dizer sim, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías? Ou será que você vai ser um pouco relutante, como foi o personagem aqui mencionado, Moisés? Vamos partir para o estudo de domingo. O estudo de domingo é sarça ardente também. E aí nesse dia trouxe mais contextos interessantes. Aqui falou que Moisés, ele quando saiu do Egito, tinha 40 anos. Quando ele passou o tempo ali em Midian, ele chegou aos 80 anos, ou seja, a segunda etapa da vida de Moisés. E no belo dia, como quem não queria nada, fazendo a sua rotina, o que ele fazia todo dia, levando ali as ovelhas para o pasto, para se alimentar, Moisés se depara com a cena, podemos dizer assim, bastante incomum. Uma sarça que estava pegando fogo, porém ela não se consumia. O contexto de domingo fala que Moisés passou um tempo observando e aquilo chamou a atenção dele. Quem sabe em uma vista nada de extraordinário, aquela situação, aquela cena incomum fez com que chamasse a atenção dele, a ponto de o impressionar. Moisés ficou tão impressionado com aquela cena que ele quis ver de perto. E aí, quando ele vai se aproximando, ele escuta a voz de um anjo, dizendo: Ei, Moisés, Moisés. Ele, opa, eis-me aqui. O anjo fala: Tira as sandálias, que o lugar em que você está é terra santa. Daquele momento em diante, daquele diálogo em diante, a vida de Moisés nunca mais seria a mesma. O que foi preciso para ter uma mudança extraordinária na vida? Um simples momento com Deus. Percebe o quão relevante e o quão valioso é esses momentos que eu e você estamos dedicando da nossa vida para ter com Deus? São momentos como esse, que Ele utilizará para falar ao meu e ao seu coração. Por isso, é tão importante, por isso eu apelo todo dia, volta no dia seguinte. Não esmorece, não... Olha, já coloca isso como parte da tua vida. Porque foi assim, em um simples momento, que a vida de Moisés se transformou por completo. Vamos para o tema de segunda. O anjo do Senhor. Algumas pessoas ficam impressionadas com essa cena, porque a Bíblia fala que um anjo do Senhor falou por meio da sarça ardente. A pergunta que normalmente surge nessa ocasião é: que anjo era esse? Qual é o nome desse anjo? Interessante que, embora a Bíblia não traga detalhes como esse, ela aponta algumas pistas que servem como forma de eu e você entender quem era aquele anjo. Certa vez, um profeta, quando recebeu a presença de um anjo, ele foi se curvar. E o anjo disse: não, não, não. Eu sou conservo teu. Eu e você devemos adorar o Pai. Somos praticamente iguais. Porém, dentro do contexto da sarça ardente, o que foi que o anjo falou para Moisés? Tirai as sandálias, porque o lugar em que tu estás é santo. O que foi que Moisés fez automaticamente? Primeiro tirou as sandálias, sim, claro. Mas logo em seguida, se curvou e adorou. O anjo chamou a atenção? Repeliu? Não. Por quê? Porque não era qualquer anjo. Esse anjo era a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Passagens como essa a gente encontra algumas espalhadas pelo Antigo Testamento que fazem alusão diretamente à pessoa de Jesus. Por exemplo, um episódio também muito parecido com esse foi no relato de Josué, quando o príncipe do exército de Deus apareceu a Josué. Lembra daquele relato que ele diz: Olha, tu é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? E aí o anjo disse: Nenhum nem outro. Eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Tira as sandálias, porque o lugar em que você está é santo. A Bíblia diz que Josué, assim como Moisés, se prostrou em terra e adorou. E o anjo aceitou, fazendo alusão mais uma vez que esse anjo era a pessoa de Jesus. Mas Davi, Jesus, um anjo, que história é essa? Pois é.
Jesus, ele também tem esse, podemos dizer assim, esse lado, né? Dentro do contexto ali do Antigo Testamento, ele se personificou em várias ocasiões como um anjo do Senhor. Lá no Novo Testamento é mencionado a figura do arcanjo Miguel, que também é um anjo. E é exatamente a pessoa de Jesus, quando está em posição de batalha, na frente e liderando a sua hoste angelical. E isso é muito importante a gente tomar conhecimento, porque não era qualquer pessoa que estava comissionando e chamando Moisés para a grande missão da sua vida. E assim como o próprio Jesus convidou e apelou ao coração de Moisés, assim acontece comigo e com você. Você sabe qual é a nossa missão? Ela foi dada não foi por qualquer pessoa, mas também pelo próprio Jesus. Da mesma forma que Jesus comissionou Moisés, Jesus também comissionou a mim e a você. Ide a todo o mundo e pregai o evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apresentai as boas novas, as 3 mensagens. Gente, o próprio Jesus também está diante de nós, nos comissionando, nos convidando a ter uma mudança de vida completa. E foi nesse momento também em que Moisés chamou a atenção a um detalhe muito interessante. Ele chegou e disse o seguinte diante do anjo: quem sou eu para ir até o faraó e pedir para o faraó que libertem os filhos de Deus? Quem sou eu? Foi nesse contexto de estudo que Moisés apresentou a sua primeira desculpa, a sua primeira relutância. Vamos para o próximo dia, o dia de terça-feira, o nome do Senhor. Aqui nós vimos que Moisés apresentou a sua segunda desculpa. Ele disse: olha, é o seguinte, vamos supor que eu vá lá. E aí eu chego diante do faraó. Aí ele vai perguntar: tá, mas quem é esse Deus? Como é o nome desse Deus? Eu não conheço esse Deus. Quem é esse Deus? O que é que eu vou dizer? A pergunta é: será que Moisés não sabia o nome de Deus? Interessante que, dentro do contexto do diálogo, Moisés chama Deus pelo nome. A gente vê que, dentro do contexto original, Moisés está se referindo e chamando a Deus pelo nome, Yahweh, Yahweh. Mas, mesmo assim, Moisés faz esse questionamento: o que é que eu vou responder quando perguntarem o teu nome? Isso revela a condição que não somente Moisés, mas todo o povo israelita vivia. Eles conheciam qual era o nome de Deus, mas não sabia o que significava. E o estudo de terça-feira quis chamar a atenção exatamente isso. O que Deus deseja significar para mim e para você. Não basta eu e você sabermos o nome de Deus. Nós temos que também saber qual é a relevância desse nome na nossa vida. E o estudo apresentou 2 grandes relevâncias. O nome de Deus, significa um Deus transcendental, ou seja, um Deus todo-poderoso, o Deus que habita no mais santo lugar, mas também um Deus imanente, um Deus pessoal, um Deus que habita com o contrito e abatido de coração, um Deus perto. A lição chamou a atenção para 2 nomes que é direcionado à pessoa de Deus. O primeiro é Yahweh, que refere-se exatamente ao Deus próximo, ao Deus imanente. E o outro é o Deus Elohim, que também se refere a Deus, que traz e aponta para as características transcendentais de Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que está pronto para agir, pronto para socorrer, pronto para auxiliar a todos aqueles que clamam por Ele. O próximo tema é o de quarta-feira, e o tema foi 4 desculpas. Nós já vimos 2. A primeira: quem sou eu? A segunda é: qual é o teu nome? Qual é o significado do teu nome? O que é que significa? O que é que eu vou dizer, povo? A segunda desculpa. Nós vamos ver agora a terceira e a quarta. A terceira desculpa que Moisés deu foi: e se eles não acreditarem em mim? Olha, eu já passei 40 anos. Eu saí de lá como fugitivo, como um criminoso. Já se passou muito tempo, 40 anos. 40 anos não é 40 dias. 40 anos.
Talvez eles nem mais se lembrem de mim, ou talvez eles até conheçam, mas com uma história completamente distorcida. Será que esse povo vai me dar ouvido? Quando eu chegar lá dizendo, olha, Deus me mandou aqui libertar vocês, será que esse povo vai, de fato, acreditar? E aí, o que é que eu vou fazer? Era aparentemente um argumento lógico. Mas Deus disse, não se preocupa, eu vou te dar poder para você demonstrar para eles que, de fato, você está indo em meu nome. Deus dotou Moisés ali de poderes sobrenaturais, milagrosos, sinais extraordinários. O primeiro, a vara se transformando em serpente. A segunda, a mão, numa situação de lepra. A terceira, transformando as águas do Nilo em sangue. Os três sinais que Deus confiou a Moisés para servir de prova para aqueles que iriam ouvir e interagir com Moisés para saber que, de fato, Moisés estava indo em nome de Deus. Só que aí Moisés disse, tá, tudo bem, ok, tá aqui, o Senhor já mostrou para mim que eu tenho poder e tal, beleza. Mas ainda tem um quarto problema. Eu sou gago, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou tímido. E aí, como é que eu vou falar para uma grande multidão? Como é que eu vou falar na presença do faraó, que é considerado um deus na terra? Não vai dar certo. Não vai. Olha, eu não sou a pessoa indicada para isso, não. Depois que Moisés apresenta essa dificuldade pessoal dele, Moisés chega para Deus e diz o seguinte, olha, cheguei à conclusão. Escolhe outra pessoa. Escolhe outro porque eu não sou a melhor pessoa, eu não sou a melhor opção. E aí Deus, o contexto fala que ficou chateado com Moisés. Depois de ele ter dado várias provas que estaria com ele, queria capacitá-lo, queria abençoá-lo, que seria com ele. Moisés, mais uma vez, dá para trás. E aí Deus diz, olha, não é problema isso daí também. Eu já resolvi, teu irmão está vindo a teu encontro. Ele fala bem, é um cabo que se comunica bem. Ele vai falar por você. Você vai fazer o papel como se fosse meu. Vai comunicar a ele. Ele vai ser uma espécie de seu profeta. O que eu falar para você, você passa para ele e ele comunica ao povo. Pronto, não tem mais problema. Não é, Moisés? E aí Moisés ficou pianinho, agora não tem o que fazer. Agora nós temos que ir para cima. Agora eu não tenho outra saída a não ser aceitar. Interessante que muitas vezes eu e você, quem sabe, reagimos diante das dificuldades, diante dos chamados de Deus, da mesma forma que o Moisés, de forma relutante, de forma, quem sabe, temerosa. Mas da mesma forma que Deus não apenas capacitou, dotou, Deus também estava trazendo à tona que a possibilidade real daquele plano dar certo dependeria apenas de Deus. E se depende de Deus, meus queridos, fica certo que já deu certo. Tá bom? Não vai dar certo. Já deu certo. Porque é Deus que está à frente. Partindo para o tema de quinta-feira, nós temos aqui o tema a circuncisão. Dentre muitas coisas importantes, interessantes, o contexto fala que Moisés pega ali a sua família, vai em direção ao Egito, e quem sabe no meio do percurso ele para ali numa hospedaria, para quem sabe descansar, passar um tempo. E aí é nessa ocasião que o contexto fala que Deus vai até Moisés por meio de um anjo e ali tenta tirar a vida de Moisés. E aí o contexto até diz, isso pode parecer chocante para as pessoas. E aí Zipra, a sua esposa, percebendo a razão do porquê daquilo está acontecendo, circuncida o filho mais novo e o problema é resolvido. Moisés ia perder a vida por conta de uma circuncisão. Será que isso não é demais, não? Olha, contextos como esse, Davi, que eu entendo que Deus pede demais. Deus é muito, olha, 880. Muitas vezes as pessoas têm interpretações equivocadas com relação a esse contexto. O que é que estava se passando aqui? O que é que estava ali nas entrelinhas que muitas vezes os nossos olhos, rápidos demais no contexto, não percebem, não entendem? Deus tinha chamado Moisés para uma grande missão. Deus tinha confiado a Moisés uma grande responsabilidade. Moisés iria ser modelo para um povo que não conhecia mais a Deus.
Moisés ia ser aquele referencial para as pessoas de como se deve adorar a Deus. Agora imagina Moisés com uma adoração parcial, com uma obediência parcial, uma pessoa que está ali, mas não está, que diz que é crente, mas não é tão crente. Como é que o povo iria reagir? Se Moisés, que é o nosso líder, que representa Deus, que fala com Deus, se comporta desse jeito, por que é que nós, meros mortais, vamos fazer diferente? Percebe? Quanto maior a missão, quanto maior o poder, quanto maior o prestígio, quanto mais alto você subir, maior será a responsabilidade. Maior será a cobrança. Por quê? Porque você não está representando qualquer pessoa. Você não está representando o vizinho da sua rua. Não. Você está representando Deus. E como o texto bem fala, com Deus não se deve brincar. Deus é santo. Deus é perfeito. E Ele não aceita uma obediência, uma adoração que não seja perfeita. Tá certo? Por isso que Moisés passou por essa circunstância. Quem sabe isso lhe marcou muito, a ponto de nunca mais vacilar e quem sabe deixar para depois o que ele tem que fazer agora. Moisés sabia o que era correto, afinal de contas ele já tinha circuncidado o filho primogênito, o Gerson. Ele já tinha feito a cerimônia, ele sabia que aquilo era o correto, ele aceitava, ele sabia o que significava a circuncisão. Mas aí no segundo filho, não, estou aqui atarefado, estou aqui na correria, vou deixar para depois. Quem sabe outro... O que é que você precisa fazer hoje? Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? Não deixa para amanhã não, porque amanhã pode ser muito tarde. E quem sabe isso será o motivo pelo qual custará a eternidade. Tá certo? Não brinca com a salvação. Porque embora ela seja muito fácil de receber, também será muito fácil de perder dentro desse contexto. Tá bom? Partindo para o último dia, o dia de hoje, o estudo adicional, o complemento, a cerejinha no bolo. Bolo de chocolate, um bolo de morango, um bolo de baunilha, seja lá o sabor que você gosta. É a cerejinha. Eu não gosto de cereja. É o detalhe, é a coisa que deixa com primor. Então vamos ver aqui os textos que servirão de complemento para o nosso estudo. O primeiro texto diz assim, ó. O chamado espetacular vindo da sarça ardente provavelmente foi a experiência mais transformadora da vida de Moisés. Todos os outros pontos altos de sua vida dependeram de sua resposta positiva e obediente ao chamado de Deus para conduzir os hebreus para fora do Egito, uma terra prometida. Assim como foi com Moisés, a sarça ardente foi apenas o pontapé inicial das mais extraordinárias experiências que ele viveu na sua vida. Imagina só o que aconteceria com Moisés se ele não tem uma resposta positiva para aquele chamado. Assim como foi com Moisés, também é comigo e com você. Deus oferece e coloca diante de nós as oportunidades, os chamados. E se eu e você formos relutantes e quem sabe rejeitar esse chamado, felizmente, eu e você também deixaremos de ver não somente o extraordinário de Deus, mas de viver as maiores e melhores experiências da nossa vida. Que a gente aprenda com Moisés, com a sua vida, com a sua história. De que a sarça foi apenas a porta aberta que Deus abriu e colocou diante dele para viver o extraordinário. Olha esse segundo texto que eu separei. Ó. Hoje conhecemos a história completa. Mas coloque-se no lugar de Moisés. Na época da sarça ardente, ele havia fugido do Egito para salvar a própria vida. Depois de 40 anos, uma nova geração de hebreus havia surgido e muitos provavelmente sabiam pouco sobre ele, ou talvez tivessem ouvido histórias distorcidas sobre ele. E então ele foi chamado para liderar um povo a sair da nação mais poderosa do mundo? Não é de admirar a sua relutância. Assim como Moisés tinha certa lógica em seus argumentos,
Também eu e você, quem sabe, temos alguma lógica com os nossos argumentos relutantes diante de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos convida e apela ao nosso coração para depositarmos fé nele. De que aonde é impossível aos nossos olhos, onde a gente não vê resultado, onde a gente não vê motivo e razão para dar certo, Deus apenas nos convida a confiar. Confia em mim. Enxerga pelos olhos da fé. Terceiro e último texto, para nós encerrarmos o estudo, diz assim: era uma tarefa extremamente difícil, mas imagino que Moisés teria perdido se a sua resposta final a Deus tivesse sido não. Talvez ele tivesse simplesmente desaparecido da história, em vez de, pelo poder de Deus, literalmente fazer história e se tornar uma das maiores e mais influentes pessoas, não apenas da Bíblia, mas da civilização humana. Sabe, quando a gente olha para a história de Moisés, a gente percebe que alguns detalhes foram o estopim para tornar Moisés a pessoa que foi Moisés. Quando a gente reflete sobre isso, a gente tem que chegar à conclusão que na nossa vida, na nossa experiência, na nossa história, também não é diferente. Alguns detalhes irão fazer total diferença na minha e na sua vida. Esteja atento. Não deixe os detalhes passar. Quando Deus te chamar, lembre-se de Moisés. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto. Embora eu não entenda, embora eu não veja como, vamos. Por quê? Porque é o Senhor que está chamando. E assim como deu certo com Moisés, eu tenho convicção pelo poder e autoridade da tua palavra que também dará comigo. Eu tenho certeza, pela fé, que não somente eu, mas você vai viver coisas extraordinárias e dará um lindo testemunho de tudo aquilo que Deus irá prover por causa e por meio de cada um de nós. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje foi um pouquinho longo, foi um estudo maravilhoso. E você sabe que eu tendo a me empolgar. Me perdoe por isso. Eu sou apaixonado pela lição, pelo estudo. Eu espero que você também seja. Isso mexe comigo de uma forma que só por Deus mesmo. Tá certo? Se você gostou da recapitulação do estudo dessa semana, deixa um gostei, tá? Para que assim outras pessoas também possam ter acesso por meio da recomendação da plataforma. Davi, parece que a plataforma não está recomendando, as visualizações não estão crescendo. O que eu posso fazer para mudar, melhorar essa situação? Você pode compartilhar. Pega o link, clica no botão compartilhar, envia para os teus contatos, para os teus amigos, os irmãos da igreja, os familiares. Envia para todo mundo. Vamos cumprir a missão junto. Eu pego aqui de um lado, você pega ali do outro, e assim a gente vai pregando, avisando a todo mundo. Vai ser maravilhoso. Vai ser uma experiência, de fato, extraordinária. Eu gosto muito dessa palavra. Extraordinária. Tá certo? Vamos encerrar por aqui. O tempo passou e passa ligeiro quando a gente está falando de Deus. Eu espero que você retorne amanhã, porque amanhã nós vamos iniciar a terceira semana. Tá bom? Eu vou estar aqui esperando com você, por você, e tenho certeza que Deus estará esperando por nós. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.